Meditações no Evangelho de Mateus, por J. C. Riley. Mateus, capítulo 3, do verso 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e o mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esses 12 versículos descrevem o ministério de João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um ministério que merece nossa cuidadosa atenção. Poucos pregadores têm obtido tão notáveis resultados quanto ele. Saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, conforme lemos em Mateus 3,5. Nenhum outro pregador jamais recebeu tão grandes elogios da parte do cabeça da igreja. Jesus chamou João Batista de a lâmpada que ardia e alumiava. João 5,35. O grande supervisor de nossas almas declarou pessoalmente: Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus 11,11. Por conseguinte, estudemos as principais características do ministério dele. João Batista falava com clareza a respeito do pecado. Ensinava a absoluta necessidade de arrependimento antes que alguém possa ser salvo. Ele anunciava que o arrependimento precisa ser comprovado por seus frutos. Advertia os homens de que nunca dependessem de meros privilégios externos ou da união externa com alguma igreja ou religião. É precisamente esse o ensinamento de que todos carecemos. Estamos naturalmente mortos, somos cegos e dormimos no tocante às realidades espirituais. Contentamo-nos com uma religião meramente formal, lisonjeando-nos a nós mesmos com a ideia de que, se frequentarmos alguma igreja, seremos salvos. É preciso que alguém nos diga que, a menos que nos arrependamos e nos convertamos, todos nós pereceremos. João Batista também falou com clareza a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou ao povo que, em breve, alguém mais poderoso do que ele apareceria. João Batista não passava de um servo, mas aquele que viria era o próprio rei. João Batista só podia batizar em água, porém aquele que viria após João batizaria no Espírito Santo e no fogo. Além disso, tiraria pecados e algum dia haveria de voltar para julgar o mundo. Novamente, esse é o ensinamento do qual a natureza humana tanto precisa. Precisamos ser enviados diretamente a Jesus Cristo. No entanto, estamos sempre inclinados a parar muito para aquém desse alvo. Queremos descansar nos vínculos com nossas igrejas locais, gozando regularmente de os benefícios do ministério oficial. No entanto, deveríamos entender a absoluta necessidade de estarmos unidos ao próprio Cristo mediante a fé. Ele é a fonte designada por Deus. Nele encontramos a misericórdia, a graça, a vida e a paz. Cada um de nós precisa estabelecer um relacionamento pessoal com Ele a respeito de nossa alma. O que sabemos acerca do Senhor Jesus? O que já obtivemos da parte dele? É de questões dessa ordem que depende nossa salvação eterna. João Batista manifestou-se claramente a respeito do Espírito Santo. Ele pregou asseverando que existe o batismo no Espírito Santo.
e ensinou que o ofício especial do Senhor Jesus é conferir o Espírito aos homens. Uma vez mais, esse é um ensinamento de que precisamos muito. Devemos compreender que o perdão dos pecados não é a única coisa necessária à salvação da alma. Ainda há outra coisa, o batismo de nossos corações por parte do Espírito Santo. Não precisa haver apenas a operação de Cristo em nosso favor, também deve haver a atuação do Espírito Santo em nós. Não somente devemos ter o direito de entrar no céu, mediante o sangue vertido por Cristo, também devemos ser preparados para o céu por intermédio da atuação do Espírito de Cristo. Jamais devemos descansar enquanto não tivermos experimentado algo da experiência do batismo no Espírito Santo. O batismo em água é um grande privilégio nosso. Contudo, também devemos procurar desfrutar o batismo no Espírito Santo. João Batista falou claramente sobre o tremendo perigo que correm os impenitentes e os incrédulos. Advertiu os que o ouviam de que todos deveriam aguardar a ira vindoura. Pregou sobre um fogo inextinguível, no qual a palha algum dia ficará queimando eternamente. Mais uma vez, esse é um ensino bíblico extremamente importante. Todos nós precisamos ser claramente advertidos de que essa não é uma questão destituída de importância, como se pudéssemos arrepender-nos ou não. Pelo contrário, precisamos relembrar que existe tanto o inferno como o céu e que a punição eterna espera pelos ímpios da mesma maneira que a vida eterna destina-se aos piedosos. Somos incrivelmente inclinados a nos esquecer disso. Falamos sobre o amor e a misericórdia de Deus, mas não destacamos suficientemente sua justiça e santidade. Devemos usar de grande cautela quanto a esse particular. Não constitui gentileza autêntica disfarçar diante das pessoas os terrores do Senhor. É bom que todos nós saibamos que é possível as pessoas perderem-se eternamente e que todos os que não querem converter-se estão à beira do abismo. Por último, João Batista referiu-se claramente à segurança desfrutada pelos crentes autênticos. Ele ensinou que existe um celeiro no qual serão recolhidos todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo como o seu trigo e que esses serão reunidos ali quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez. De novo, esse é um ensino do qual a natureza humana precisa desesperadamente. Os melhores crentes carecem de muito encorajamento. Eles continuam vivendo em seu corpo, vivem em um mundo caracterizado pela impiedade. Com frequência são tentados pelo diabo. De vez em quando é preciso que a memória deles seja despertada para o fato de que Jesus nunca os deixará, nem os abandonará. Ele haverá de conduzi-los com toda a segurança nesta vida e finalmente haverá de encaminhá-los à glória eterna. Eles serão protegidos no dia da ira do Senhor. Estarão tão seguros quanto Noé esteve na arca. Que todas essas verdades lancem profundas raízes em nossos corações. Vivemos em uma época em que os falsos ensinos vêm à tona por todos os lados. Nunca nos devemos esquecer das principais características de um ministério evangélico fiel. Quão grande seria a felicidade da Igreja de Cristo se todos os seus ministros se parecessem mais com João Batista.